Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. O meu tema é o seguinte: quando eu comecei a acordar, quando eu tirei a fenda dos meus olhos. Então, meu amigo, a minha história ela é longa, é uma história verídica. Vivi essa história e eu posso dizer que até hoje eu ainda estou vivendo. E eu posso afirmar, ou posso confirmar a minha história, que daria até para escrever um livro. Quando eu comecei a enxergar, eu sempre fui nascido e criado estudando e perto das Testemunhas de Jeová. Tanto é verdade que meus pais eram Testemunhas de Jeová. Tanto que eles já faleceram, não está entre nós mais. Morreram na esperança de ser ressuscitado para viver no paraíso aqui na terra. E tanto é verdade que o meu nome é Amós. Tenho o maior orgulho de ter herdado esse nome, colocado pelos meus pais. Sou o terceiro da família, e a minha família foi composta de 10 membros, e eu sou o terceiro. São 5 homens e 5 mulheres. Eu sou o terceiro da família. E eles me falaram que eles folhearam a Bíblia inteira, a noite toda, para escolher o meu nome. Mas no meu nome eles acertaram, no caráter eles acertaram. Mas quando foi que eu comecei a enxergar? Era naquela época que os congressos eram de 4 dias. Os congressos eram de 4 dias. E eu fui nascido e criado nessa situação, achando que eu estava na religião verdadeira. Minha mãe, sem condições nenhuma, fazia bolos para doar para os congressos. E eu comecei a achar que a injustiça começou por aí. Porque a minha mãe doava 2, 3 bolos, e quando eu chegava nos congressos, eu tinha que comprar aquele bolo novamente. Então, aí foi quando eu comecei a perceber, adolescente, pequeno, pedindo orientação de Deus, que Ele sempre me orientasse. Ali eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada. E o que fazer então, meu Deus? No segundo trecho do áudio, eu vou fazer a sequência da minha vida. Segundo trecho. Engraçado. Eu nasci numa religião achando que era verdadeira, que hoje eu tenho certeza que está mais para aceita, né? E só vim me batizar aos 21 anos de idade. 21 anos de idade. Por que então? Se lá era o caminho, por que é que eu não tomei uma decisão rápida, visto que eu não cometia nada de errado, nunca me associei com pessoas erradas, nunca fiz nada de errado, tinha todas as características para o batismo. E por que eu esperei tanto tempo? Esse tempo todo que eu esperei foi só pressão, só pressão. Segunda coisa que me deixou mais com a pulga atrás da orelha era quando eu nunca gostei de trabalhar no campo. Não era que eu nunca gostei de falar de Deus, das coisas que eu aprendi de Deus. Eu nunca gostei de bater nas portas das pessoas e de casa em casa pregando. Se eu não gostava, como era que eu ia me batizar? Então, esse foi um dos primeiros fatos. Depois, eu analisei que eu tinha que vender as revistas e eu não concordava com isso. Eu não concordava. Eu tinha que dar horas no serviço de campo. Eu não concordava com isso também. Então, eu ia para o Salão do Reino quando eu precisava da sentinela e da despertar, e para eu estudar em casa eu tinha que pagar. E se eu não tivesse o dinheiro, eu ficava com fome espiritual. Isso era verídico. Tinha um irmão lá na congregação de Tranquedo Neves, Salvador, Bahia, que ele chamava Manuel Ramos.
Ele disse que eu não tinha condições nenhuma de levar a revista para casa porque eu não tinha crédito. Eu não trabalhava. E eu pegava as revistas usadas dos irmãos para eu matar minha sede espiritual. Aí eu te pergunto, onde é que está a verdade? As minhas dúvidas começaram por aí. Quando eu ia no serviço de campo, com as revistas Sentinela e Despertai, eu não conseguia cobrar. Eu dava. Então Deus, ali ele já estava me orientando de que alguma coisa estava errada. E eu fui debatendo a minha vida inteira e consegui me batizar, mesmo sabendo que isso estava errado. Com o tempo eles foram e tiraram isso, né? No terceiro trecho, falamos. É isso aí. Aí eles tiraram. Aí veio para donativos, né? Não cobraram mais pelas publicações. E aí eu descobri outra face. Quando pararam de cobrar sobre as publicações, eu percebi que as qualidades das publicações também caiu. Os livros das Testemunhas de Jeová hoje são com as capas ruins, as folhas ruins, a capa da Bíblia ruim. Aqueles livros de capa grossa acabou. A obra não é de Deus? E por que aqui não melhorou, piorou? Porque aquela grana preta que entrava, deixou de entrar. Aí foi que eu lavei a alma, meu irmão. Lavei a alma, aí eu pegava, eu pegava livro, eu pegava revista, pegava os bolos. E de graça eu recebia, de graça eu dava nas portas dos outros. Isso foi o que aconteceu. Aí não teve mais jeito. Aí agora é contribuição voluntária, né? Contribuição voluntária, como sempre foi. E eu comecei a analisar que eu falava nas portas das pessoas que as Testemunhas de Jeová não pede dízimo e nem pede colheita. Mas eles conseguem fazer uma coisa que eu descobri que é pior do que se tivesse pedido colheita e dízimo. Porque pelo menos os caras falam a verdade na cara logo, que o pessoal da Igreja Universal diz logo, a gente pede dinheiro mesmo. Os pastores fazem questão de dizer. Eles roubam o bem mais precioso que a gente tem, que é o tempo. E você tem que ter tempo mesmo, para estudar, para ir para os congressos, para ir para as reuniões. Se não fizer tudo ao pé da letra, você é fraco espiritualmente. E nessa trajetória toda, eu estava assistindo Portadores de Luz, Amante da Liberdade, e outros congressos e assembleias que eu assisti, e prestava atenção a cada um deles para saber em que situação eu estava no tempo. E aí, meu amigo, a história é longa. E aí, quando eu estava namorando, aí, lá para os 21 anos de idade, foi quando eu fui conseguir minha primeira namorada. E aí, foi que eu me batizei, entendeu? Antes de me casar, porque eu me batizei na pressão. E me casei também na pressão. E daí foi que a coisa começou a mudar de uma vez por toda. Agora só vai vir bomba. E esse áudio eu quero falar com toda calma. O que é interessante é o seguinte: quando você vai de encontro ao que o escravo fiel e discreto fala, você vira o inimigo deles. Eles costumam dizer que é apostasia, apóstata, pecar contra o Espírito Santo de Deus. E eu tive que, ao longo do tempo, colocando a minha mente preparada para eu ter argumento para me beneficiar a mim mesmo, para eu conseguir sair daquele problema. Então o que é que acontece? Eu tive que estudar sobre apostasia, o que é apostasia. Eu tive que estudar sobre o que é pecar contra o Espírito Santo, sem precisar de internet, sem nada. Hoje é que está ótimo. Hoje você está fazendo tudo de mastigado para a gente aí, meu amigo. Mas eu tive que fazer isso tudo ao longo dos anos para eu tomar uma decisão certa, porque é uma decisão de vida. Abandonar Jeová, como eles falam, é uma decisão de vida ou morte. Então eu precisava estar preparado para isso.
Eu tinha que provar para eles que um desassociado, 7 demônios não acompanha. Que meu pai, minha mãe me diziam, os anciãos e o superintendente de circuito e de distrito dizia: um desassociado, 7 demônios acompanha ele. Eu tive que conviver com isso também. Então, era uma situação de vida ou morte. Depois que eu tive certeza que eu não era apóstata, que eu não estava pecando contra o Espírito Santo de Deus, foi que eu consegui acordar. Agora você imagine um camarada nascido e criado dentro da associação, casar novo, com 21 anos de idade, totalmente despreparado e ter que parar de trabalhar, deixar de fazer progresso para dar prioridade ao salão do reino. Conviver com a tua vida, com a vida dos outros e com a vida do pessoal que eles falam que é do mundo. E agora, que situação agora você fica? Minha vida virou um verdadeiro inferno. Casado recente, e aí vai. A mulher não se adaptou para onde eu levei, tirei ela do seio da família dela e levei para morar comigo, a mulher não se adaptou. E da agora em diante, salão do reino, tudo, e as coisas vieram acontecendo. Vieram acontecendo. E aí, daí em diante eu comecei a perceber que alguma coisa não ia dar certo lá na frente. Aí foi quando eu comecei a analisar que Deus estava distante da onde eu achava que eu estava. Aí me casei, fui para a ilha de Itaparica, morar na ilha de Itaparica, sem formação profissional. E depois a minha ex-mulher não se adaptou e eu voltei para a ilha de Itaparica. Só consegui ficar 2 meses em Salvador. A pressão foi tão grande que eu tive que voltar para a ilha de Itaparica. Na ilha de Itaparica não conhecia ninguém na minha área da construção civil. E tive que lutar lá. Agora você imagine, ou eu cuidava da minha vida, ou eu cuidava do Salão do Reino. E aí pronto. Comecei na ilha de Itaparica, pescando de um lado, plantando semente no outro. Plantava semente do lado do Salão do Reino e plantava semente do lado profissional. O bom é que o lado profissional ele prevaleceu, porque eu não podia ter amizade com as pessoas do mundo, mas as pessoas do mundo que me davam trabalho. Como é que eu não vou ter amizade com as pessoas do mundo se as pessoas do mundo que me dão trabalho? Então a vida tinha que virar em torno das testemunhas de Jeová. Todo mundo no mundo tinha que ser testemunha de Jeová. Aí eu já vi também que ali tinha alguma coisa que não batia. Aí pronto, foi indo. Aí, pelo serviço de campo, eles não iam me dar o privilégio de ser ministerial nunca. Eles me deram o privilégio de ser ministerial porque eu era muito dedicado ao som do Salão do Reino. Na hora das construções do Salão do Reino, na hora de estar lá no Salão do Reino, eu era 100%. Então eles me deram o privilégio mais por isso. Mas o que eu pude fazer para enrolar, não tinha muito estudo. Acho que eu só tinha um estudo bíblico nessa época. Um estudo bíblico e era muito frequente as reuniões. Saía, não dava tempo nem fazer minhas unhas para chegar na reunião no horário para dar exemplo. Aí foi quando eu consegui ser servo ministerial, que foi um privilégio maravilhoso. E depois que eu fui servo ministerial, só consegui fazer, eu acho que foi uns 5 ou 6 discursos. Daí eu comecei a ver que o que eu estava pregando, eu nem sabia para que eu estava pregando. Não sabia nem para que eu estava dando discurso. Aí eu comecei a gelar, comecei a esfriar. Porque os meus clientes começaram a me procurar, entendeu? Eu tinha que sustentar minha família. E aí o Salão do Reino já começou a ficar para trás. E quando o Salão do Reino começa a ficar para trás, o que é que acontece? Aí vem a perseguição. Aí vem as reuniões. A minha ex-mulher já achava que eu estava com outra na rua, porque eu já não dava mais atenção ao Salão do Reino. Aí eu não podia colocar ninguém na garupa da minha moto que eu estava pegando. E aí, meu amigo, já ia para os anciãos. Não tinha prova de nada. Se a moto fosse vermelha, era minha, porque era vermelha também. Minha ex-mulher mandava tudo para os anciãos. Tudo falava para os anciãos da congregação. E aí, minha vida virou um verdadeiro inferno. Quando eu estava para cair fora, aconteceu várias coisas. Que Deus disse assim, agora é hora. Perfeito você não é, mas agora é hora de você cair fora. Dá linha na pipa. Eu já tinha sofrido uma pressão grande quando eu estava namorando, porque os anciãos da congregação de Tranquedo Neves, faço questão de falar, lá em Salvador, eles viam namorando e eles me chamavam para fazer reunião
dizendo que eu tinha que tomar uma decisão logo de me casar, porque eu corria o risco de cometer adultério. Para você veja, a minha ex-mulher morava na ilha de Taparica. Eu morava em Salvador. A minha ex-mulher ia me visitar, que estava namorando ainda. Sabe o que era que eu fazia? Eu colocava ela para dormir na casa da vizinha, para dar exemplo. Você vê, que era que eu fazia para dar exemplo. Eles não via isso. E eu tenho hoje testemunha, até hoje, a Valda, que era minha vizinha lá, que é a minha ex-mulher, que chama Marta, dormia na casa da vizinha. Eu namorava com ela, depois eu mandava ela para casa da vizinha dormir, para não dar mau exemplo. E eles começaram uma pressão tão grande em cima de mim, que eu tive que me batizar até sem conhecer a pessoa direito, por causa da pressão. E para me batizar, e para eu ser desassociado foi a mesma coisa. José Cerqueira, que era um servo ministerial e ancião da congregação da ilha de Taparica, estava dando estudo para um rapaz e estava tendo um caso com a mulher do rapaz. E quando a bomba estourou, não só tiraram o privilégio dele, não desassociou ele não. Quer dizer, se eu cometer um adultério, eu sou desassociado. Mas o ancião não é desassociado, né? Eu quero saber onde é que está escrito isso na Bíblia. Que a sentença ela é dividida, é foro privilegiado, né? Nas Testemunhas de Jeová tem isso, foro privilegiado. E José Cerqueira não foi desassociado porque ele tinha sabido os podres todos da congregação, inclusive do superintendente-presidente que se suicidou, que chama Nilton Pimentel Ribeiro, chamava Nilton Pimentel Ribeiro, superintendente-presidente da congregação da ilha de Taparica, que a minha ex-mulher falava tudo da minha vida para eles. Meu amigo, eu vou te contar uma coisa. Foi barra pesada, a barra foi pesada mesmo pra cima de mim. E quando eles me chamaram para conversar, eu disse, eu tô com um problema de família mesmo, a minha mulher tá me trazendo um bocado de transtorno, não tá deixando eu trabalhar, e se vocês quiserem me desassociar, vocês podem me desassociar, porque eu casei com uma mulher ciumenta, uma mulher possessiva, e vocês façam o que vocês acharem melhor. Aí nessa época aí eu já tinha perdido o privilégio de ser ministerial. Aí depois eles me desassociou. Quando ele me desassociou, eu, em vez de ficar triste, eu fiquei feliz, meu amigo. Eu acho que eu nasci de novo quando eles deram aquele anúncio lá, que eu nem fui lá ver o anúncio que eles deram. Ainda mandaram eu recorrer ainda. Eu ia recorrer de quê? E eu te pergunto, se eu não tivesse amizade com o mundo depois de desassociado, o que era que eu ia fazer? O meu filho, Mateus, foi também criado do mesmo jeito que eu. Mas eu sempre abri o olho dele, né? Levava ele pro salão, levava pros congressos, que eu também estava no mesmo barco. Ele foi um dos melhores presentes que Deus me deu, foi aquele filho meu. Entendeu? E eu falei para ele, nunca deixe de ter amizade com pessoas que você julga ser pessoas boas. Você nunca vai saber se a pessoa é boa ou ruim se você não tem amizade. Porque a gente convive no meio da sociedade. Quando eles falam amizade com o mundo significa pessoas. Você tem que ter amizade com as pessoas. Agora você seleciona as pessoas pelo seu convívio, não pela sua religião, pela sua cor de pele e pelo seu nível social. E eu ensinei isso ao meu filho. E isso foi que me salvou quando eu fui desassociado. Só que eles estavam achando que eles estavam me tirando do paraíso. Eles estavam me colocando no paraíso. Porque depois que eu fui desassociado, a minha vida mudou. Mas você sabe o que é mudar de uma água para o vinho? Foi a minha vida mudou quando eu fui desassociado. E eu provei para mim mesmo que não é 7 demônios que acompanham a gente, não. É 7 anjos. Porque aí você corre o risco de casar com uma mulher que não é cristã, que não é testemunha de Jeová, e você vai conhecer a pessoa no que ela é no íntimo. E dentro do salão do reino você não sabe quem é quem. Esse é o problema. Então aí o que é que acontece? A gente acorda, mas quando a gente acorda com honra. Acordar com honra foi como eu acordei com honra. E o que me salvou foi isso. As minhas amizades do mundo, para ajudar no meu psicológico. Porque se eu não tivesse nenhuma amizade com o mundo, depois de desassociado, eu estava no mato sem cachorro, meu amigo. Aí eu ia ter que caçar como gato, sozinho. Entendeu? Eu ia ter que caçar como gato, sozinho. O gato caça sozinho. Então, meu amigo, aí foi que comecei. Aí você pode ter certeza. Aí começou a acontecer tudo ao contrário
do que eles pensavam. Aí casamento já foi por água abaixo, aí já veio a pressão, e aí foi que Deus disse: Amós, você vai ter que sair de Salvador. Aí me jogou em São Paulo. Me tirou de Salvador e me deixou em São Paulo. Aí quando eu cheguei em São Paulo, aí foi que minha mente abriu. Porque eu já estava já sem o primeiro casamento, porque o primeiro casamento não durou muito aqui também em São Paulo. Então, amigo, meu resumo, com toda a calma, com toda a cautela, eu só posso dizer uma coisa: trabalhe arduamente para abrir a mente das pessoas no sentido principalmente da desassociação. Quando meu pai faleceu, ele faleceu praticamente igual ao apresentador Gugu, Chocou o Brasil. Acredito que todos que estão vivos hoje soube desse acidente, né, trágico com o Gugu. E quando eu e meu irmão viajamos para o Rio de Janeiro para visitar meu pai pelo ocorrido, que ele estava na UTI, e as minhas irmãs todas ficaram de fora, e eu e meu irmão, a gente foi correr para a parte de ajudar, né? Transporte, visita aos hospitais, e meu pai lá em coma lá, traumatismo craniano. E a preocupação do meu cunhado e das minhas irmãs era conversar com os médicos, porque elas estavam preocupadas se meu pai ia precisar de sangue. E eu lá como desassociado, entendeu? Tive recurso para ir para o Rio de Janeiro. E até o pneu do carro do meu cunhado, que é pioneiro, que é ancião, eu tive que colocar para não acontecer outro acidente lá também comigo no Rio de Janeiro. Porque para sair do Rio de Janeiro para ir para o interior do Rio, né, Itaguaí, é muito distante. Eu mandei parar o carro e colocar o pneu, fazer balanceamento e tudo para eu viajar com segurança, né? Porque eles estão totalmente fora da realidade. Minha irmã também pioneira, Thelma, né? Então o que é que acontece? Fui para o Rio de Janeiro e lá só teve transtorno, decepção. Ver minha irmã, uma irmã que eu tenho, que eu não vou agora eu não vou mencionar o nome delas por motivo de segurança, né? Mas eu tenho uma irmã que é a segunda da família, quer dizer, a segunda das irmãs, né? Que você olha para ela, você vê que parece que ela está em depressão, por causa dessas pressões de tudo, inclusive por causa desse sistema aí, fanatismo, né? Que é mais do que um fanatismo. Então, esse áudio ele vai durar mais de 3 minutos, mas é um áudio que eu vou resumir. Então o que é que acontece? Eles estavam preocupados, eles estavam cercando a equipe médica, preocupado com sangue. Aí eu falei para o meu irmão, eu disse: meu amigo, se precisar, se o médico perguntar que ele não pode optar, como de fato ele não pode, eu dou o meu, não tem problema nenhum. E você eu não sei, mas era um direito deles, e a família lá, todo mundo lá contra, né? Só que eles tinham que entender que por mais sangue que ele tivesse perdido na pancada que ele tomou na cabeça, traumatismo craniano não é brincadeira. Aí, quando eu olhei e fui lá no lugar que ele se acidentou, eu disse: por mais fé que eu tenha em Jeová, eu sei que vai ser muito difícil ele sair dessa. Pela idade, 60 e poucos anos, né? E do jeito que ele caiu. Caiu num telhado, bateu a cabeça num chão muito rígido, e de cabeça eu sabia que dificilmente ele escapasse. E se escapasse, ia ter sequela pro resto da vida. Mas aí o que acontece? Como um desassociado, sabe o que foi que aconteceu? O meu cunhado, eu estava na casa dele, entendeu? Ele não tomou nenhuma refeição comigo, sentado na mesa. Me hospedou na casa dele, mas não tinha conversa. Na hora de tomar o café da manhã, tomava com Azias, um irmão que eu tenho. E eles não sentavam à mesa com a gente. Ou seja, não sentava, né? Para tomarmos aquela refeição juntos. Quando era o horário de meio-dia, que a gente ia sentar em qualquer lugar para almoçar, ele fazia de tudo para a gente ir almoçar numa pensão. Que lá na pensão pode. Agora você veja que absurdo, que absurdo, que absurdo. Quer dizer, ele comendo o que eu estava pagando,
A despesa era toda minha e ele não podia sentar na mesma mesa comigo. Quer dizer, sentar na mesma mesa na casa dele não podia, mas usar o meu dinheiro ele pôde. Ele deu para ele usar. Colocar pneu no carro dele, deu para eu colocar. Quer dizer, isso pode. Essa mesma pessoa, minha irmã e meu cunhado, eu fiquei sabendo que eles vieram do Rio de Janeiro para fazer alguma coisa lá do Salão do Rei em Santos. E eu moro no Guarujá. 5 minutos você atravessa uma balsa. Eles vieram aqui na Baixada Santista e era um pulo para estar no Guarujá e não vieram na minha casa. Por quê? Sou desassociado. Então, resumindo, essas são as decepções da vida. Quem me conhece sabe que eu não como nada com sangue, porque eu sei que a Bíblia proíbe você comer um animal com sangue, animal estrangulado, beber sangue animal. Mas essa parte aí de transfusão de sangue, doar sangue, se for um fato isolado que só aquilo ali vai salvar sua vida no momento, você me desculpe, com esse pecado eu morro. Porque eu tanto dou como também eu recebo se me dá. Aí é de ser o que Deus quiser, porque a vida para mim é um bem mais precioso que a gente tem hoje. Então o meu resumo é o seguinte: eu sofri muito e espero que muitas pessoas não passem pelo que eu passei. Porque eu tenho um amigo em Salvador, eu não vou mencionar também o nome dele, mas é um dos melhores amigos que eu tenho em Salvador. Ajudei muito ele. Ajudei caráter, ajudei tudo que eu podia ajudar ele. Trabalhei muito tempo com ele. Ele hoje deve ter se batizado já, está estudando com as Testemunhas de Jeová e não me dá um telefonema. Acabou, perdi esse amigo. Eu não sei o que é que eu vou fazer quando eu chegar em Salvador e não poder ir na casa dele, sentar e ser hospedado. Mas a minha casa está aberta aqui para qualquer amigo meu quando chegar aqui, receber de braços abertos e plantar amor no coração, porque Jesus Cristo disse que o sinal identificador do verdadeiro cristão é o amor. Esse negócio de desassociado, você não falar com ele, isso é coisa maligna, isso não é coisa de Deus. Porque só Deus mesmo para ajudar e abrir o coração dessas pessoas. Vamos orar por esses irmãos que estão perdidos, que não sabem o que fazer. Um abraço, meu amigo, por tudo. Que Deus continue abençoando o seu caminho. Fomos Testemunhas de Jeová.